Oi, todo mundo. Eu aqui de novo. Desculpa a ausência, gente. É porque assim, essa vida de artista, sabe? É assim, um dia em Londres, outro dia em Paris, outro dia em Nova York. Aí a gente, né, fica meio sem tempo e tem a famosa espera da inspiração, né? O profeta da bananeira aí de novo, a bananeira aqui e a mangueira aqui também. Hoje eu tô misto. Tô igual a Xuxa, pera, uva, maçã, salada mista, né? Bom, como eu prometi a vocês, eu vou tocar em mais um tema hoje que, assim, eu já tive até conversando com uma tia minha. Ela veio fazer perguntas, sabe, como que assim, com base em que eu cheguei a essa ou aquela conclusão que eu vou dizer para vocês. O tema hoje é sobre salvação, certo? É uma coisa assim que é um tema pelo qual, assim, se muito matou, se muito crucificou as pessoas. Eu tô vermelho, né? É por causa do sol aqui. Eu tô achando que eu tô vermelhinho, mas enfim. Não leve a mal, tá? É um tema que sempre foi muito distorcido, sabe? Pela doutrina da igreja. E quando eu tô falando aqui, igreja, eu tô falando a igreja histórica toda. Eu não tô falando da igreja evangélica agora. Desde muito tempo. Então vamos lá, começar. O texto base está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Explicar o que é unigênito: é o único que é feito daquela natureza, daquela forma, com aquelas particularidades, com aquelas características, ou seja, o único Filho de Deus que é Deus. Então, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, a fé em Jesus, não pereça. Agora diminuiu a coisa, porque baixou uma nuvem aqui. Não pereça, ou seja, não morra, não vá para o inferno. O perecimento tem a ver com isso, a alma se perder, a alma morrer, a alma ser condenada, enfim. Mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, qual é o requisito de você não perecer, ou seja, sua alma não morrer? É crer em Jesus, que Jesus é o Filho unigênito, ou seja, é o único daquela espécie. Todos nós somos filhos de Deus, certo? Porque Deus nos fez, inclusive criou o homem à imagem e semelhança dele. Então somos filhos dele. Mas Jesus é o único filho dele que é Deus, ou seja, que tem as mesmas características de Deus. Então, o único requisito que diz nesse texto aí é a fé em Jesus, é crer nele. E quando Jesus, no livro do Apocalipse tem um termo que fala assim sobre o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, já sabia que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, saberia que o homem ia pecar. E já fica, inclusive, até um outro tema aí para falar sobre pecado, certo? Porque eu também não posso me estender demais aqui no vídeo, que fica, o povo não ouve, fica cansativo. Oi, Ana Júlia, vem cá, olha. Ana Júlia comendo alguma coisa ali, gente. Meu almoço. É Pronto. minha salada de carne. É minha filha. Chega mais perto para o povo que não conhece, lhe conhecer. Olha, que linda. Manda um beijinho. Beijo no ombro para todo mundo. Enfim. Então, assim, o que Jesus fez? Ele já se considerava morto por nossos pecados desde a antes da fundação do mundo, antes de criar. Ele já sabia que o homem ia pecar e que ia precisar de um Salvador, porque por si só o homem não chegaria ao céu. É assim que nós entendemos, com base em tudo que a Bíblia diz. Para quem crê na Bíblia, obviamente, né? Então, assim, o que é que acontecia desde muito tempo? Os homens sacrificavam animais. No Velho Testamento tem muito disso, muitas histórias muitos registros, aliás, de que as pessoas, por exemplo, Jó era um homem temente a Deus, então ele, porque meus filhos e filhas podem ter pecado, aí todo ano ele oferecia sacrifício de animais. E aquele sacrifício, o sangue do animal cobria, digamos assim, os pecados, mas não limpava. Que a Bíblia diz também que Jesus é o sangue do Cordeiro de Jesus, o Cordeiro Imaculado, que nos purifica de todo pecado. Então, não é só cobre, purifica.
E a salvação também é um dom. Também a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Só não diz quem não crê e não for batizado, o batismo não é condição para a salvação. Mas é um tema que eu vou tocar mais adiante também. Enfim, o que é a salvação? O apóstolo Paulo diz que isso assim, isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus. E é pela graça que somos salvos. O que é a graça? A graça de Deus, aquilo que Deus dá. O nome diz de graça também, mas pela graça e misericórdia de Deus nos dá a salvação. Quando Jesus... para que Jesus veio então morrer por nós? Porque exigia um sacrifício de sangue. E ele veio fazer o sacrifício definitivo. Não precisa mais estar matando cordeiros, animais para cobrir os pecados. Jesus fez assim, não, eu vou pagar logo o preço, que exigia-se um preço de sangue, e aí todos os pecados são perdoados. Então, juntando tudo que eu disse aqui, o que é que basta a pessoa ter a salvação? Crer em Jesus, no sacrifício dele, aceitar esse sacrifício, porque é de graça, é um dom, é algo que é dado. E pronto. E pela fé, entender e dizer-se e compreender e declarar que está salvo na pessoa de Jesus. Tem até um trecho na Bíblia que diz assim, se me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. Então também é necessário, por esse entendimento, que a pessoa declare que aceitou a salvação, aceitou o sacrifício de Jesus. Aceitar o sacrifício de Jesus. Geralmente diz na igreja, quem quer aceitar Jesus? A pessoa pode até aceitar Jesus, mas não aceitar a salvação, né? É como uma história, uma piada que diz assim, você quer aceitar Jesus, falando para um adolescente, alguém do tempo de hoje. Se ele me adicionar, é como se fosse assim, nas redes sociais. Você adiciona pessoas nas redes sociais, mas não necessariamente são amigos. Ninguém vai dizer que tem 10 mil amigos, 5 mil amigos. Pode ter seguidores, amigos não necessariamente. Então a salvação é simples e realmente não poderia ser complicada. Porque se fosse complicado, aí vai para questões levadas para o fanatismo. Por exemplo, em algum momento a igreja já fez venda de indulgências. Isso é um fato. Você doava bens para a igreja e daí você conquistava o seu lugar no céu. A salvação, então, o sacrifício de Jesus ficou completamente fora de moda, descartável, não teve valor nenhum. Quem pensa que vai comprar o seu direito ao céu está deitando por terra toda a importância, a magnitude do ato que foi de Jesus doar a sua própria vida por nós. Então eu já vi muita gente na igreja assim, agora não sei o que lá, eu vou perder minha salvação porque pequei, não sei o que lá. Gente, a gente peca 24 horas por dia. A gente peca em pensamento, mas tem gente que acha que vestir aquela roupa, aquele paletó, botar a gravata e viver com uma aparência, aquilo é salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Aí o apóstolo Paulo vem dizer, inclusive, o seguinte trecho. Se vocês acham que vocês estão, em outras palavras, comprando a salvação com boas obras, com caridade, coisa assim, vocês estão colocando por terra o sacrifício de Jesus. Então quem for pobre, coitado, que não tiver dinheiro para comprar a salvação, como é que vai fazer? É por isso que a salvação é muito democrática, sabe? Porque é para rico e é para pobre. É para quem tem e quem não tem. Porque você não precisa pagar nada por ela. É dado, é de graça. E aí eu digo mais. Os teólogos alguns vão, porque tem várias correntes teológicas, alguns não vão concordar comigo, mas a salvação só se perde se você virar as costas para Deus e disser assim, não quero mais. Porque um presente, nós que somos humanos, falhos e às vezes muito mal educados, a gente tem o costume de dizer assim, dou um presente para uma pessoa, a pessoa pode fazer dela o que quiser, não usar, dar para outro, fazer qualquer coisa, porque presente, é dado, não se toma. É muito feio se tomar. E Deus, que amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, que deu seu próprio filho para ser crucificado. E todo mundo conhece aquela história da Via Crucis, né?
a narrativa da Via Cruz. Quando eu digo aquela história, eu não estou falando de uma forma desrespeitosa, não. Eu estou falando a narrativa da Via Cruz, de tudo que Jesus sofreu, os açoites que arrancavam. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo com Mel Gibson, teve gente que morreu no cinema. Eu só faltei morrer, porque vi ali retratado, sabe, com muita fidelidade, tudo que a Bíblia já descrevia, e a gente não tinha condições na nossa imaginação de imaginar, de pensar que fosse daquele jeito. Então, assim, é dado, não se toma. Deus amou. Como é que Deus ia ser? Era muita mesquinhez de Deus. Dá e depois assim, epa, se você sair da linha, não sei o que lá. Aí eu conversando com a tia minha, mas isso é uma pessoa, não sei o que lá, e matou, não sei o que lá. Eu disse, olha, eu não tenho a condições de dizer quem está salvo ou quem não está. Porque isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Tem tanta gente, né, que vive aí nas igrejas com aparência piedosa, tal, mas vive falando mal do povo. Eu estou falando de umas coisinhas ínfimas, certo? Ínfimas, não é só falar mal do povo. É praticar pecados contra Deus todos os dias, sabe? Mas, porque tem uma aparência de santidade, aí é por isso que a Bíblia diz, naquele dia, o dia do juízo final, vai ter muita surpresa, porque teve muita gente que vai dizer, Senhor, Senhor, mas eu não fiz tudo em seu nome. Aí Deus vai dizer assim, e a Bíblia diz desse jeito mesmo, apartai-vos de mim, porque nem conheço vocês. Nem conheço. Você imaginou que tristeza e que vergonha uma pessoa passar a vida toda fingindo-se ser salva, fingindo ser crente? Eu estou falando crente em Jesus. Eu não estou falando crente evangélico, não. Certo? Porque sempre assim, tem pessoal, é crente, não sei o que lá, como se fosse evangélico, ou como se evangélico fosse sinônimo de crente. Não é. Eu estou falando de pessoa que crê em Jesus. Então, a pessoa que faz tudo isso, não sei o que lá, e depois que vergonha passar, e Deus diz assim, não, eu nem conheço você. Então, assim, não se compra a salvação por indulgências, não se compra a salvação por boas obras. O que o apóstolo Paulo disse nas cartas dele, foi dizer assim, você que é salvo, agora mostre as obras da fé. Se você tem Deus no seu coração, pratique boas obras de forma a demonstrar que você, a pessoa, basta olhar assim e dizer assim, é uma pessoa de Deus. Olha aí, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, assim, mas não precisa fazer isso para você provar que você é salvo, que você é crente, que você é filho de Deus. Aí já é uma obrigação de você ter boas obras, porque você está salvo, mas não vai ser salvo por conta das boas obras, porque Deus não vai ser injusto. Tem muita coisa para falar aqui sobre isso, é porque realmente o tempo vai ficando pouco. Mas tem coisa na Bíblia que fala, porque as virgens, uma parábola das virgens que estava sem óleo, tal, aí pronto, porque estava sem óleo, ou então, quando eu era criança, eu tinha medo até de dormir, e não ouvir o som da trombeta e do arrebatamento da igreja. Ai, meu Deus, então quer dizer, não tem a condição de você. Aí depois, de muito tempo aprisionado a mentiras, porque a Bíblia diz também que a verdade vos libertará. E a verdade me libertou, sabe, dessa coisa de achar que eu tenho que merecer salvação. Eu tenho que merecer ser salvo. Não, é um dom e eu aceitei. Agora eu quero ver quem tome de mim. Porque é uma coisa muito entre eu e Deus. Aí a minha tia me questionou, mas o homem não sei o que lá, e matou, e não sei o que lá, tal. Sim, e quem sabe se essa pessoa, porque o que vai fazer com que você tenha o seu pecado perdoado é o arrependimento. Então se a pessoa matou, seja lá o que for, mas se arrependeu, é a mesma coisa de alguém que fez alguma coisa contra o seu irmão, falou mal, foi maledicente, porque tem muita gente que acha que pecados que são praticados na mente, Deus não está vendo. Está vendo sim, está computando lá no caderninho da mágoa, viu? Então, não, o que a gente pode é aceitar o sacrifício de Jesus e aceitar a salvação, e a partir daí viver uma vida considerando-se e sabendo que está salvo, mas nunca julgar o outro por achar que ele não está salvo porque ele faz isso ou aquilo outro, porque só Deus sabe o coração de cada um, e Deus conhece. Ele não vê como o homem vê, ele vê todo o interior, vê a alma e o espírito daquela pessoa. Então,
aceite, para quem que não acha que está salvo, não sabe o que é salvação, aceite o sacrifício de Jesus, creia nele e você está salvo, tá bom? Beijos, aí depois eu vou falar sobre outras coisas que ainda estou lembrado aqui, sobre a ceia, ou seja, a comunhão, acho que eu já falei sobre isso, não foi? O batismo, divórcio também são termos que eu vou falar, tá? Beijo.